Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique em inscreva-se para receber semanalmente os vídeos que eu estou postando. Só para lembrar, esse curso básico é uma abertura para o curso avançado, onde eu vou ensinar a criar um sistema completo. Então é importante você fazer esse curso básico para você entender os conceitos abordados no curso avançado. Então o comando if else, ele começa assim, ó, se em português, né? Em inglês seria o if, a condição 1 for igual à condição 2. Na verdade aqui eu escrevi errado, mas a condição 1 for igual à condição 2. Aí, então fazer. Então fazer, você escreve a palavra then em inglês. Depois eu vou te mostrar. E aqui dentro você escreve os códigos que vão ser executados caso a condição 1 seja igual à condição 2. Caso contrário, você escreve caso contrário usando a palavra else em inglês. Caso contrário, você vai escrever aqui os códigos que você quer que sejam executados caso a condição seja falsa. Esse letreiro aqui está errado também. E aqui vai ser o final da verificação através da palavra end if. Então vou fechar aqui agora e vou te mostrar como isso vai ficar na escrita dos códigos. Eu tenho aqui um formulário. Aqui em cima eu tenho o TXBox, que eu nomeei ele como TXBox condição 1. E aqui embaixo eu tenho o TXBox condição 2. Primeira condição que eu vou fazer vai ser se o condição 1 for igual ao condição 2. Eu vou botar um botão aqui para esse botão executar para mim essa verificação. Aumentar aqui o tamanho dele. E vou alterar o nome, o caption dele. O caption é o texto que é exibido no botão. Vou alterar o caption dele para executar. Agora eu vou dar 2 cliques nele. E vou fazer o seguinte, ó. Primeira verificação, no caso, é o igual. Então vamos lá, ó. Se, lembra lá, ó. Se o txt condição 1 na sua propriedade texto, ou seja, o texto que tiver escrito dentro desse componente aqui, que é esse componente aqui de cima. Então, se o texto desse componente aqui, se ele for igual ao txt condição 2 na sua propriedade texto, então fazer. Então fazer você escreve com essa palavra aqui, ó, then. Que você vai dar um enter e aqui você vai escrever o que você quer fazer se a condição, se o resultado da sua condição for verdadeiro. Então eu vou exibir uma mensagem aqui, ó, msgbox, vou colocar só OK. Caso seja verdadeiro, eu vou colocar OK. Agora, caso contrário, você escreve a palavra else. Eu quero uma msgbox, eu vou colocar falso. E aqui eu vou fechar o bloco if. Toda vez que você iniciar um bloco if, você tem que escrever após end if, porque senão vai dar um erro. Eu vou apagar aqui e vou executar. Quando eu clicar em executar, ó, bloco if sem end if. Então, você escreve aqui embaixo end if e pode pressionar F5. Então, ó, o retorno da mensagem foi OK, porque ambos estão vazios. Então, logo, cada um será igual ao outro. Se eu escrever aqui edvan, executar, agora é falso, porque o de cima é edvan e o de baixo é nada. Se eu escrever edvan no de baixo, ele vai executar como OK. E essa função, ela tem a diferença de letras maiúsculas e minúsculas. Ó, deu falso porque em cima está escrito com a primeira letra maiúscula e embaixo com a primeira tudo minúsculo. Para você resolver isso, se você quiser não fazer diferença, você faz uso da função uCase, que eu já mostrei lá no macros e funções. Você faz uso aqui, ó, escreve uCase e fecha parênteses aqui dentro, para que ele transforme tudo o que está ali dentro para letras maiúsculas. Você pode fazer tanto o case quanto o lcase, mas o mesmo tem que ser o case aqui e o case aqui também. Então vamos executar novamente, ó, vou colocar edvan ali em cima e vou colocar edvan embaixo. Então ele vai dar OK porque ambos são escritos edvan. Como a função case converteu os dois para maiúsculo,
Então, ele não vai mais olhar letras minúsculas e maiúsculas. Agora, vamos para a segunda questão. Se for diferente, é só você trocar aqui, ó, o igual pelo sinal de diferente, que aí essa setinha para frente e para trás aqui, ó, que tem na vírgula e no ponto do teclado. Então, vamos executar. Se eu digitar Edivan nos dois, vai dar falso, porque eles são iguais. Ó, o resultado é falso. Mas se eu apagar, for diferente, o resultado agora é ok. Agora, se for maior que, vamos executar. Vamos tirar aqui agora o método oCase, porque agora esses componentes vão receber valores. E aqui, ó, ao invés de você deixar o sinal de diferente, você deixa somente o sinal para frente, que seria o sinal de maior. Vamos executar, colocar 10 em cima, 20 embaixo. Resultado é falso, porque 10 é menor que 20. Se eu colocar agora aqui 21, resultado é ok. Maior ou igual. Se você quiser maior ou igual, basta adicionar o igual aqui na frente. Ó, tem que ser maior ou igual. Se você digitar o igual atrás, ele não vai aceitar, porque a sintaxe, no caso, a forma de escrever é dessa forma. Primeiro o sinal de maior, depois o sinal de igual. Então aqui eu vou digitar 20, 20. Ok. Se eu digitar 22, ok. Se eu digitar 19, falso. Primeira questão é menor. Menor é o mesmo sinal aqui, ó, porém para trás. Se você quiser menor ou igual, então você vai colocar o sinal de menor juntamente com o sinal de igual. Então, se ele for menor ou igual. Agora aqui, ó, maior que 10 e menor que 20. Como você vai fazer isso? A palavra e em inglês, ela é escrita através da palavra and. Então, essa palavra aqui, ó, and, em inglês, é o mesmo que e em português. Então, vamos ver aqui a nossa questão. Se for maior que 10 e menor que 20. Então, vamos lá. Se txt condição 1 for maior que 10 e txt condição 2 for menor que 20. Vamos executar agora. Vamos digitar aqui em cima 15 e aqui embaixo nós vamos digitar 1. O resultado vai ser ok. Por quê? Aqui é maior que 10 e aqui é menor que 20. Agora, se eu digitar 9 aqui, o resultado vai ser falso, porque aqui é menor do que 10. Então, a palavra and, que significa e, só vai retornar verdadeiro se ambas as condições forem iguais a verdadeiros. Por exemplo, se aqui for maior que 10 e aqui for menor que 20, então ele vai entrar aqui. Porém, se aqui for maior que 10 e aqui não for menor que 20, então ele vai entrar aqui. Porque ele só faz a verificação, o código de verdadeiro, se as duas condições atingirem o resultado. E aqui você pode ir acrescentando. Se você precisar de verificar mais, você pode colocar o AND e continua escrevendo quantas vezes você precisar. Então, essa função AND, no caso E, ela serve para verificar várias condições e todas elas têm que ser verdadeiras para que você consiga o resultado verdadeiro. Agora, a próxima questão aqui, ó, igual a x ou igual a y. Essa daqui, a palavra ou, em inglês, você escreve assim, ó, or, O-R. Aqui é diferente da função e. Por quê? Ele vai pegar tanto se essa daqui for maior que 10, ou então se essa daqui for menor que 20. Não precisa das duas serem verdadeiras. Vamos executar para você ver, ó. Aqui eu vou digitar 5. Então, a primeira condição já vai ser falsa, porque ele está pegando maior que 10 aqui. Só que se eu digitar um número menor do que 20 aqui, o resultado vai ser igual a ok. Por quê? Aqui não é maior que 10, porém aqui é menor que 20. Só vai dar errado se eu digitar falso nas duas condições. Ó, aqui não é menor que 10, não é maior que 10 no caso, e aqui não é menor que 20. Então, o resultado vai ser igual a falso. Então, esses são alguns dos exemplos
de usar a função if. Mas a função if, ela é usada a todo momento por qualquer programador, você tem que usar a função if. Por exemplo, se você precisar verificar se o campo é igual a vazio, você vai fazer assim, ó. Se o objeto txt condição 1 na sua propriedade texto for igual a vazio, então eu quero exibir uma mensagem para o usuário avisando que o campo é obrigatório. Vou colocar campo obrigatório. Isso aqui eu uso muito nas minhas programações quando eu vou fazer cadastro, porque você não pode cadastrar campos vazios em determinados momentos. Então, se esse campo for vazio, eu quero avisar o usuário através dessa linha aqui, e em seguida eu não quero mais executar nenhuma função aqui para baixo, ó. Então, aqui para baixo eu iria escrever os meus códigos para estar gravando esse campo lá. Porém, eu só vou executar se ele não estiver igual a vazio. Então, vamos lá, ó, msgbox, colocar salvo com sucesso. Suponhamos que eu já tenha salvo ele lá no banco de dados ou na planilha e tenha dado tudo certo. Então, o que que acontece? Ele só vai executar a linha do salvo com sucesso se essa condição aqui em cima, ó, for igual a falso. Por quê? Se ela for igual a verdadeiro, ele vai cair aqui para dentro, ó, vai executar isso aqui e vai sair aqui. Agora, se ela for igual a falso, ela vai cair direto aqui no end if, ó. Quando você só tem uma verificação a fazer, como é o caso, você não precisa escrever else aqui não, ó. Você pode apenas fechar com o end if. Então vamos executar aqui, ó, clicando aqui, ó, campo obrigatório. Se você passar alguma coisa, salvo com sucesso. Outra coisa também que você pode fazer é, ao utilizar a função if, se o seu retorno, se a sua, no caso, se a sua ação aqui embaixo tiver somente uma linha, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, se a condição 1 for igual a vazio, eu só quero fazer o exit sub. Então, ó, eu não preciso escrever aqui embaixo exit sub e depois escrever end if. Eu posso escrever esse exit sub direto aqui na frente, ó. Então, aqui eu vou fazer tudo com uma única linha. Quer ver? Ó, vou clicar aqui, ó, não aconteceu nada, porque ele está entrando naquela palavra, aquela frase exit sub. Como o controle é vazio, ele está entrando ali. Então, eu vou colocar um A aqui, ó, agora ele deu salvo com sucesso. Então, esses são alguns dos exemplos utilizados na função if. Mas você pode usar ela sempre que precisar fazer verificações. Qualquer momento que você precisar de fazer qualquer verificação, você vai usar a função if. Então, o que eu queria mostrar sobre a função if é isso. Se você tiver aí alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perca tempo, inscreva-se aí. Se você gostou, deixe o seu gostei e até o próximo vídeo.